Palavra Pastoral Semanal, 11 de janeiro de 2023, Evangelista de Distrito Josival Alves. Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós temos uma palavra pastoral na carta a Tiago, no capítulo 1, versículo 17 e 18, onde nos ensina: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Amados, a mensagem de hoje nos fala que Deus nos dá tudo o que é necessário para a nossa salvação. O título diz: Dom Perfeito. Deus dá por amor? Ninguém pode merecer os dons de Deus. O versículo 17 do primeiro capítulo de Tiago diz que Deus nos dá os dons perfeitos de uma forma perfeita. O sacrifício de Jesus Cristo é perfeito porque Jesus era sem pecado, é válido para toda a eternidade e para todos os seres humanos. O número daqueles que podem ser salvos não é limitado e é válido para cada ser humano. Mesmo os maiores pecadores podem ser salvos quando se arrependem e creem em Cristo. Sabemos que todos é digno de salvação se crer no Senhor, confessar o seu nome e perseverar em todo o seu ensinamento, naquilo que ele tem nos ensinado. Deus enviou o seu Filho ao mundo para, através dele, o ser humano ter a oportunidade de se ligar com Deus, de ter a proximidade de Deus. Mas para isso é necessário que cada um de nós seja perseverante naquilo que ele tem nos ensinado. Mas também o ensinamento de Jesus é perfeito. Jesus, o seu ensinamento a todos foi perfeito. De modo algum, ele não ensinou nada errado. Muitos compreenderam naquela época que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. E quando fala aqui que Deus nos dá tudo o que é necessário para a nossa salvação, podemos citar quando Jesus Cristo perguntou aos apóstolos quem ele era. E quem foi que revelou a Pedro? O Espírito Santo revelou a Pedro que Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, Deus, ele tem revelado, ele tem nos dado tudo que é necessário para que cada um de nós, crendo, possamos ter a vida eterna. Mas é necessário também, amados, os esforços de cada um de nós, o aperfeiçoamento de cada um de nós no caminho de Deus, na fé, no amor, na comunhão, com a igreja, e ter uma vida constante de busca, de proximidade do Pai. Então, Jesus ele demonstrou essa ligação com o Pai, porque tudo que ele fazia, ele dizia e falava no Pai. Agradecia ao Pai por ter enviado, por ter conduzido ele até a terra, para que ali ensinasse a todos que nele crê. Os seus apóstolos também tiveram a grande oportunidade de conviver com Cristo. Nós não. Nós não podemos ver a Cristo como um homem como eles viram. Mas isso não significa que o Senhor não está em nós, nem está conosco. Pelo contrário, o amado Deus, a cada serviço divino, a cada palavra que Ele tem nos transmitido, através dos seus servos, dos servos, dos apóstolos, que Ele instituiu a sua igreja,
o apostolado, e através dos apóstolos é dado o ensinamento, o verdadeiro evangelho genuíno, para que cada um creia e persevere naquilo que é ensinado, para que assim, amados, nós possamos alcançar a meta, que é a vida eterna. Também, amadas irmãs, quando falamos que Jesus instituiu a sua igreja e o apostolado, nem os crentes que compõem a igreja, nem os apóstolos são perfeitos. Entretanto, na igreja e através dos apóstolos, Deus nos dá de maneira perfeita tudo o que é necessário à nossa salvação. Ou seja, o Senhor ele nos serve a cada serviço divino, com a sua palavra, com a sua graça a cada dia, nos fortalecendo através do seu Espírito, nos dando força para suportarmos as aflições e as tribulações deste mundo. Então, tudo é perfeito. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13 e versículo 31, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, tudo passará, mas a palavra de Deus tem que ser cumprida. Ela tem que ser efetuada, tem que ser executada conforme ele anunciou, conforme ele pregou aos seus discípulos e a nossa. Também, amados, nossa compreensão diante de tudo que é perfeito diante de Deus, nós não temos como explicar a onisciência, a onipotência, a grandeza do amor de Deus. Nós não somos incapazes de explicar isso. Então o Evangelho é perfeito, o entendimento é válido, mas o conhecimento que temos a respeito é imperfeito. E como podemos citar isso? Paulo, lá em a carta aos Coríntios, no 1 Coríntios, do capítulo 13, do versículo 9 ao 12, ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, nesse caso, o que é que Paulo diz? Que em parte a gente tem um pequeno conhecimento, temos um pequeno conhecimento, mas em outra parte nós não temos o aprofundamento daquilo que Deus tem proporcionado na nossa vida. Neste mesmo capítulo 13 da 1 Coríntios, Paulo ele cita dizendo que quando era menino fazia coisa de menino, mas depois que passou a ser homem, pensa como homem. E ele refere-se também dessa parte que nem todos conhecemos e que às vezes a gente olha pelo espelho, vê de uma maneira e quando vai perceber é de outra. Então ele está falando que nós, seres humanos, nos enganamos com as coisas. Por quê? Porque não somos perfeitos. Mas ele se refere aqui que tudo será perfeito quando Jesus vier levar a sua igreja. Então tudo vai ser perfeito. Por quê? Porque tudo vai estar ali diante do reino dele, no reino do Pai, com a sua igreja, com seus anjos. Tudo isso, amadas irmãs e irmãos, faz nos refletir em cada um de nós, de nos aperfeiçoar no amor, na esperança e na fé. Então, se nossa compreensão é imperfeita diante da perfeição de Deus, o que nos resta é crer, e não procurar desvendar aquilo que Deus determina para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Basta a gente crer, confiar e perseverar naquilo que o Senhor determinou e incumbiu na vida de cada um de nós. Procurar o amor de Deus, exercer a sua justiça, programar a paz, o seu Evangelho. E semelhante com a programação do Evangelho é a doutrina da nossa igreja. É isso que Cristo nos ensina, é anunciar o Evangelho. O amor e a graça e a onipotência
de Deus não podem ser descritos ou registrados exatamente o agir e o discurso, né? Então a gente não pode explicar detalhadamente o amor e a onipotência de Deus, porque nós não temos capacidade para isso. Então, amadas irmãs, e queremos compreender, Deus ultrapassa tudo o que o ser humano consegue dizer, né? Nesse contexto, você pode ver lá no livro Perguntas e Respostas da Igreja Apostólica, na questão 38, né? Nós vamos compreender a nossa profissão de fé e a nossa doutrina. Os aspectos centrais do Evangelho. Cremos que o Espírito Santo nos revela tudo o que é necessário à nossa salvação, se colocarmos em prática a prédica do Evangelho. O Senhor nos dará sua graça e sua salvação. Para isto, é indispensável seguir a mensagem central do Evangelho, a fé em Jesus Cristo, o amor a Deus e ao próximo. Estes aspectos permanecem sempre atuais, mesmo se a forma de interpretar certos textos bíblicos e de predicar o Evangelho mude com o passar do tempo. Por isso, que possamos nos segurar nos dons perfeitos que recebemos de Jesus Cristo, preparando-nos para o seu retorno e perseverar na fé, na esperança e no amor. Então, amadas irmãs, é com muita alegria, né, que compartilho com todos vós essa mensagem que o amado Deus nos concedeu hoje, mas que possamos buscar e perseverar a fé no amor, né, e no Evangelho de Cristo, porque sabemos que não somos perfeitos, mas o amado Deus, Ele tem nos servido através dos apóstolos, dos seus servos, com a sua palavra, para suprir as necessidades de nossas almas, para assim nos preparar para o grandioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado e até sempre.